E nós vamos partilhar a palavra de Deus. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Aleluia. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 31. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 31. Vai estar transmitindo aqui. Se você já abriu a sua Bíblia, acompanhe comigo. Mateus capítulo 6, a partir do 31, diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã porque amamos o Senhor. Amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos a igreja do Senhor. Já Te louvamos através das canções, expressamos a Ti o nosso coração, a nossa adoração. E o que nós queremos neste lugar, Senhor, é ouvir a Tua voz, ouvirmos as Tuas palavras, que fazem toda a diferença na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de especulações humanas e naturais. Queremos que o Teu Evangelho nos transforme, queremos que as Tuas palavras nos lavem, e venhamos sair daqui deste lugar, cheios da Tua vida, alimentados pela Tua palavra, transformados pela Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero falar nessa manhã um tema sobre em busca do reino de Deus. Fala para a pessoa que está lá, você precisa buscar o reino de Deus. Mas fala para ela com força, fala, você precisa buscar o reino de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que é o reino de Deus? Porque geralmente nós ouvimos isso, ouvimos essa expressão, essa exclamação, e acaba que na nossa cabeça apareceu uma coisa um pouco subjetiva, sim ou não? Você vai ao reino de Deus, uma coisa meio transparente, uma coisa invisível, uma coisa que você não consegue definir. Não, isso aqui é o reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele falou muitas vezes a respeito do reino de Deus. Eu quero que nós vejamos aqui algumas, para que a gente possa entender, porque a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Porque Ele nós devemos buscar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Aleluia. Então eu quero, prepara a sua Bíblia aí, que nós vamos usar a Bíblia. Porque aqui a gente fala da Bíblia, aleluia. Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia ali em Lucas, no capítulo 17. O Senhor Jesus falou diversas vezes a respeito do reino de Deus, para tentar de alguma forma explicar para os discípulos, tentar fazer eles compreenderem de alguma forma o que era o reino de Deus. Em Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim: Tendo sido interrogado pelos fariseus, que eram os líderes religiosos da época, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Fala para a pessoa que está do seu lado, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é dentro de nós. Quantos entregaram a vida para Jesus aqui? Aleluia. Quando você entrega a sua vida para Jesus, irmão, isso não é só a questão de pronto, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui salvo. Não. O reino dele entra dentro de nós. E ele passa a se tornar o nosso rei. Você crê nisso? Amém. Por isso que a gente fala, nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é outro. É o reino de Deus, é algo invisível. Diz uma história, certa vez, uma história engraçada, que um senhor, um negão bem alto, havia se convertido. E um certo dia à noite, ele tinha se convertido recentemente, ele estava tão ali cheio de Deus. E ele estava passando numa rua à noite, próximo de um cemitério, e passou uma pessoa assim e perguntou: olha, você sabe me dizer onde é que é a entrada do cemitério? Onde é o cemitério? E ele, todo cheio de Deus, ele olha: quando eu era deste mundo,
era ali. Aí a pessoa saiu correndo apavorada, né? Porque achou que ele era um... Porque um verdadeiro cristão entende que, meu irmão, o nosso mundo não é esse. O reino a qual nós servimos não é aqui, é o reino celestial. É um reino invisível. Quantos entendem isso? Por isso o Senhor Jesus tentou de alguma forma explicar: ei, nosso reino não tem nada a ver com esse mundo. Nós costumamos dizer que nem hoje é o dia de eleição aqui em Portugal, sim ou não? Não sei quantos vão votar aqui. Vai votar, né, Amélia? Aleluia. Isso aí, tem que exercer o direito, aleluia, para depois cobrar, né, Amélia? Aleluia, se for preciso. Mas a gente sabe que a esperança desse mundo não é a política. Não existe um lado mais certo ou mais errado. A esperança não é a política. É o Senhor Jesus. E o representante do Senhor Jesus aqui na terra é a igreja. Por isso que nós nos firmamos nas palavras de Jesus, no reino invisível do Senhor. E buscarmos o reino, fala de nós, queremos que esse reino se espalhe para outros corações, possam reinar em outras vidas, em outras famílias, em outras casas. Amém? Aleluia. Por isso, a primeira coisa que nós vemos aqui que o Senhor Jesus falou é que o reino é no nosso interior. Aleluia. Segunda coisa que o Senhor Jesus falou a respeito do reino, está lá em Lucas, no capítulo 13, volta um pouquinho na sua Bíblia, Lucas capítulo 13, nós vamos ver aqui a partir do verso 18, Lucas 13, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz assim: então Jesus perguntou: a que se assemelha o reino de Deus? A que o compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Alguém aqui já viu alguma semente de mostarda? Não? Depois você pesquisa. É uma sementinha muito pequenininha. Mas aqui o Senhor ele não fala a respeito do tamanho da semente, por mais que é uma semente pequena. É interessante que se você fizer uma pesquisa, e eu te aconselho a você fazer isso, a semente da mostarda, por isso que o Senhor Jesus estava comparando o reino com a semelhança do grão de mostarda, é a única semente que ela não é híbrida. O que é uma semente híbrida? Os biólogos fazem muitas misturas de sementes para gerar outras espécies de semente, outros tipos de grãos, outros tipos de frutos. Mas a semente da mostarda não dá para fazer isso. Ela é uma semente que ela não se mistura, ela é pura. E o Senhor Jesus está comparando o reino de Deus com o grão de mostarda, que, meu irmão, não pode ter mistura. Então, se tem uma coisa que o reino de Deus não pode ter, é mistura. Tem que ser puro nas coisas de Deus. Quantos estão entendendo? Infelizmente, tem muitas pessoas que querem misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. E vou te falar, meu irmão, isso dá certo não. Ou é de Deus ou não é. Jesus disse: quem não ajunta comigo, espalha. Quem não está comigo, está contra mim. Não tem mistura, irmão. Ou é ou não é. Ou é puro ou não é. Não pode haver mistura. E o Senhor Jesus faz essa comparação do grão de mostarda. Além de ser uma semente pequena, mas que quando brota, se torna refúgio para os pássaros. Sabe, isso é um princípio para nós. Quando nós cremos no reino de Deus puro, se torna refúgio e abrigo para outros. Amém? Terceira coisa que nós vemos aqui, vai lá para o versículo 20, que é o versículo a seguir de Lucas capítulo 13, ele diz assim: mais uma vez ele perguntou: a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinhas, e toda a massa ficou fermentada. Não sei se alguém aqui já comeu fermento. É um negócio ruim de comer sozinho. Não sei se alguém já comeu. Sabe que às vezes a gente, quando é criança, a gente faz umas coisas, né? É horrível comer fermento, irmão. Você enfia a colher, começa o negócio a criar aquele oxigênio na sua boca. Não sei se alguma criança já fez isso aqui. Eu, quando era criança, já fiz. É uma coisa que, de fato, mas quando nós falamos de fermento na palavra de Deus, e o Senhor Jesus falou muito acerca disso, o Senhor Jesus, toda vez quando falava de fermento, ele falava sobre ensino. Ele chegava e falava assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Que era o que? Era o ensino dos fariseus. Porque quando você insere em algo, aquilo afeta de alguma forma. Então o Senhor Jesus estava falando que o reino de Deus ele é como um fermento, que aonde ele entra, gera crescimento.
Porque o ensino pode ser um fermento bom, como pode ser um fermento ruim. E o fato é que no reino de Deus, quando ele vem, há esse crescimento, há essa alteração na massa. Por isso, no reino de Deus, há um ensino que gera o crescimento. Amém? Uma outra coisa que o Senhor Jesus fala a respeito do reino, agora através do apóstolo Paulo, abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ver a partir do verso 18. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 18. Olha só o que o apóstolo Paulo ele fala. Ele diz assim, só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo ele estava falando ali, dando orientações para a igreja do Corinto, porque tinha uns irmãos ali que estavam comendo algumas coisas, uns se escandalizando, estava tendo alguns problemas por causa até de comida, e ele diz assim no versículo 18, no entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então, saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Agora, olha só o verso 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que preferem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo, em meio a essa orientação para a igreja de Corinto, revela um princípio. Ele fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha aqui para mim. Tem muitas pessoas, e era o caso aqui da igreja de Corinto, fala muito, mas não tem o poder de Deus. Não tem resultados. Fala muito e pouco resultado. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou aí para ver em que poder, porque o evangelho não é palavra, não adianta você ficar falando, é demonstração. Tanto que houve uma igreja que o apóstolo Paulo disse assim, eu não cheguei até vocês com palavras de pessoas não humanas, mas com demonstração do poder de Deus, porque o reino de Deus não é só por palavras, irmão, você pode falar, se não tiver o poder de Deus, não tem o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Tem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, não sei você, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Aí você fala, uau, conhece a Bíblia de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Porque somente conhecer, o conhecimento e saber o que falar, não é o suficiente, irmão. Tem muita gente, muito estudioso que conhece muito bem a Bíblia. E se você sentar para discutir com ele da Bíblia, olha, vai ser cerrado. Só que quando há o poder de Deus, aí não tem o que discutir. Quando há transformação de vidas, curas de pessoas, transformações a qual as palavras não explicam, aí, irmão, é outra história. Esse é o reino de Deus. Quantos estão entendendo? Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado, o reino de Deus não é só palavras, é poder de Deus. Aleluia! Por isso que nós não podemos edificar a obra de Deus, expandir o reino de Deus só com conhecimento. Nós precisamos conhecer, eu indico sempre para você ler alguma coisa, mas nós precisamos estar debaixo do poder de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Aleluia. Amém? Quinta coisa, abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos ver a partir do verso 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18, diz assim: certo homem, importante, lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu, ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. A tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta ainda uma coisa, venda tudo o que possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para servir-te, para seguir-te. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Oh! Isso é forte, não é não? O Senhor Jesus está falando aqui, e esse é o quinto ponto aqui, que o reino de Deus é lugar de pessoas que vivem em renúncia. Porque aqui nós temos a história desse jovem que não abriu mão do dinheiro dele por causa de Jesus. E Jesus não fica pedindo dinheiro, tanto que Jesus não pediu nem para ele, dá para os outros, dá para os pobres. O problema é que o coração dele estava no dinheiro. E ele não se dispôs a renunciar por Cristo. E Jesus falou: olha, é muito difícil um rico, a qual coloca a sua confiança no dinheiro, entrar no reino de Deus. E os discípulos: então olha, quem pode ser salvo? E Jesus fala: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não é que nenhum rico vai ser salvo, eles vão ser salvos, alguns, porque é possível para Deus, desde que eles tenham um coração de renúncia. Ele pode falar: Senhor, eu tenho tudo isso, mas nada disso se compara ao conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. O apóstolo Paulo, talvez você não saiba, ele era de uma família rica, um homem extremamente conceituado, culto, poliglota, várias nacionalidades. E quando ele teve uma experiência com Jesus, ele disse: eu ponho por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Por isso, deixa eu te falar, irmão, o reino de Deus, entre várias coisas que nós já falamos aqui, é o lugar de pessoas que renunciam. Renunciam uma velha vida, renunciam, cabe o coração em outras coisas, e muitas vezes vão renunciar até a família, como o Senhor Jesus disse aqui, não fui eu. O Senhor Jesus disse aqui, por causa dele, por amor a ele, e entra no reino de Deus. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, olhando bem nos olhinhos dele, assim, diz assim: o reino de Deus é lugar para aqueles que renunciam. Eu sei que é algo até mais pesado, que alguns não gostam de ouvir, mas deixa eu te dizer uma coisa, até é importante que, olha aqui para mim, o evangelho não vai mudar por nossa causa, a Bíblia não muda. Nós muitas vezes queremos forçar para que a Bíblia mude, e muitas pessoas às vezes vivem uma vida deletando partes da Bíblia. Há um tempo atrás teve um pastor brasileiro que publicou um vídeo, que foi muito criticado, dizendo que a Bíblia devia ser atualizada. Quantos viram esse vídeo? A Bíblia precisa ser atualizada, e um monte de gente caiu matando em cima dele. Claro, ele não devia ter falado isso, né? A Bíblia não precisa ser realmente atualizada. O problema é que tem pessoas que vivem exatamente isso, só não falam. Que é o quê? Só pega as partes que lhe interessam. As outras partes ele nem lê, ele pula. Faz igual os homossexuais, deleta alguns livros da Bíblia, alguns versículos da Bíblia. Deixa eu falar, irmão, isso é sério. Se você olhar lá em Apocalipse, ai daquele, o que acrescentar, ou que tirar, irmão. O que é Bíblia, e a Bíblia não vai mudar por sua causa. A Bíblia não vai mudar por minha causa. A palavra de Jesus não vai mudar. E quando ele diz, o reino de Deus é para aqueles que estão dispostos a renunciar, é falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero que o Senhor seja verdadeiramente o primeiro na minha vida, ao ponto de abrir tudo, abrir mão de tudo, o que for preciso, pelo Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Mas vamos seguir. Sexta coisa, o reino de Deus. Abra lá a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 14. Onde o Senhor Jesus, falando aqui sobre o Senhor Jesus, Marcos capítulo 1, a partir do verso 14, diz assim: depois que João foi preso, que era João Batista, Jesus foi para Galileia, proclamando o evangelho de Deus. Versículo 15, ele dizia: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. O que mais que ele disse?
Arrependam-se e creiam no Evangelho. Fala para a pessoa que está do seu lado. Arrependa-se e creia no Evangelho. Sabe, se você for ver aqui, esse foi o início do ministério de Jesus. Jesus começou iniciando o ministério dele falando isso. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Só que muitas vezes nós queremos criar outras estratégias de evangelismo que não é a de Jesus. E a gente quer tentar convencer a pessoa de, não, você precisa, nós precisamos que você esteja aqui. Não, nós precisamos não, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós precisamos nos arrepender e reconhecer que dependemos dEle, precisamos dEle e entregarmos a nossa vida, o nosso coração para Ele. Mas muitas pessoas ouviram um evangelho incompleto, um evangelho que não tem arrependimento. As pessoas não se arrependem mais. As pessoas só querem ouvir, Deus te ama, e que é uma verdade, sim ou não? Quantos sabem que são amados pelo Pai? Mas quando o Senhor Jesus começou a pregar, ele já começou a pregar, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. O único homem na Bíblia que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, Davi, o homem que pecou uns pecados pesados, sim ou não? Adulterou, depois mandou matar, foi só asneira. Mas ele tinha algo no coração, onde ele escreveu que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um homem que tinha um coração arrependido quando errava. Ele não ficava se justificando igual foi Saul, quando pecou, fica, não, mas sabe o que é? Porque o povo, é porque aquele. Não. Quando ele foi questionado pelo profeta, ele disse, pequei. E se arrependeu, ficou 7 dias em jejum, orando e chorando diante de Deus. Porque o reino de Deus é para aqueles que se arrependeram. O início de uma vida no Evangelho começa pelo arrependimento, irmão. Uma vez eu ouvi a história de um pastor, achei interessante isso. Eu não sou assim, mas eu respeito ele. Ele só batiza pessoas que choram diante de Deus. Você já chorou? Na presença de Deus você chora no culto? Você chora diante de Deus? Em quebrantamento? Porque ele fala, não existe evangelho sem arrependimento. Um dia eu falei para o meu filho, ele estava de castigo, quando é que eu vou sair do castigo? Quando eu te ver chorando no culto. Aí ele chorou. Não sei se foi de verdade, né, mas... Porque, irmão, tem que ter arrependimento. Tem que se arrepender. E para o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, tem que haver arrependimento. Cala no pó e falar, Senhor Jesus, me perdoa. Eu errei, eu pequei. Arrependimento, verdadeiramente, genuíno, metanoia, mudança de mente. E arrependimento, deixa eu te falar, não é boca para fora não. É verdade, eu sei que eu tenho errado, é verdade, eu sei que eu tenho errado, e continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento não, irmão, isso é remorso. Arrependimento é o que a Bíblia usa, a palavra metanoia. Eu me arrependo, eu estava fazendo isso, eu não faço mais, que eu vi que é errado, Senhor, me perdoa, eu mudo o meu caminho, a partir de agora eu vou aqui, é o caminho de Jesus, esse é o reino de Deus, porque o reino de Deus é o caminho para aqueles que se arrependeram. Quantos estão entendendo? Aleluia, fala para a pessoa do seu lado, e você é uma pessoa arrependida? Aleluia. Eu sei que tem pessoas que às vezes são mais duras para se arrepender. Às vezes no casamento a gente sabe disso, sim ou não? Já viram aquele videozinho que tem aí na internet por aí? Claro que isso não é uma total verdade, tem as exceções. Tem ali o homem e a palavra de desculpa embaixo, assim, ó. Ou de perdão, e a mulher, né? Aí o homem está aqui assim, ó, desculpa, e a mulher está assim, é porque isso. Alguém já viu esse vídeo? O fato é o seguinte, o reino de Deus é para aqueles que se arrependem e não tenham dificuldade de pedir perdão. Quantos estão entendendo? Uma palavra para o Pedro, que vai casar agora em agosto, aleluia. Não, diz a história que uma vez um jovem chegou para o pai e falou assim, pai, eu quero casar. Você quer casar? Tá, então peça perdão. Mas peça perdão pelo quê? Peça perdão. Mas pelo quê? Peça perdão. E ficou nisso, até uma hora que o filho falou, tá bom, vai, me perdoa. Aí o pai falou, pronto, agora você está pronto para casar. Por quê? Porque às vezes você vai pedir perdão, você não sabe nem por quê, filho. E às vezes casamento é isso, chega uma hora que
a coisa está tão complicada que a gente chega para o outro e fala, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer das coisas que para trás ficam, zerar o cronômetro, porque acho que quanto mais a gente mexe, mais fedido fica. Vamos zerar tudo. Você me perdoa, eu te perdoo, bola para frente. Isso é um coração arrependido, irmão. Quantos estão entendendo? Aleluia, e que isso sirva para o nosso casamento. Porque hoje, infelizmente, tem muitos casamentos que acabam simplesmente porque não têm corações arrependidos. Você pode perceber, eu e a Diane já cuidamos de vários casais, e a história é sempre a mesma. Não, mas eu não aguento mais. Deus quer que eu seja feliz. Ah, é? Mas Ele também quer que você se arrependa. Ele também fala que você deve perdoar 70 vezes 7. Aí você só fala que Ele quer que você seja feliz? Vamos usar a Bíblia toda. Então fala para quem está do seu lado aí, precisamos ter um coração arrependido. Um coração quebrantado. Eu falo, eu já até falei às vezes para ele, eu sempre fico, Deus, se eu errei em alguma coisa, eu quero estar disposto a quebrantar e pedir perdão. Eu não tenho problema com isso. Porque que somente aqueles que têm um coração para o arrependimento entram no reino de Deus. Amém? Sétima coisa. Vamos indo porque o nosso tempo está passando. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 14. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 17. Romanos capítulo 14, a partir do verso 17. O apóstolo Paulo escrevendo ali para a igreja, para os romanos, ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Os gordinhos nessa hora ficam tristes. Calma, irmão, vai ter comida lá, tenha calma. Ele diz, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo aqui, ele inspirado por Deus, ele faz uma definição do que é o reino de Deus. E ele fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós vemos essa questão, esses 3 itens que o apóstolo Paulo fala, são 3 itens distintos, mas que se completam porque é no reino de Deus. Quando ele fala de paz, sabe que todo ser humano busca por paz. Sim ou não? Se um dia você veio para Jesus, é porque um dia você não estava em paz, sim ou não? Às vezes quando você está atribulado, é porque alguém está tentando tirar a sua paz, sim ou não? E nós sempre buscamos uma forma de encontrar um equilíbrio para que haja paz, é algo natural nosso, sim ou não? Às vezes quando você pensa assim, eu estou em paz, o que você pensa? Estou em paz, dinheiro na conta, as contas pagas, família tudo certo, todo mundo saudável, tenho um dinheirinho para ir de férias, vou para uma ilha, vou pegar lá uma redinha debaixo da sombra, aguinha de coco, e a ideia de que paz é isso aí, só ouvir na onda do mar. Isso é gostoso, sim ou não? Quantos gostam disso? Eu gosto. Tranquilidade, ir para o tranquilo. Só que quando o Senhor fala, através do apóstolo Paulo, que o reino de Deus é de paz, nós não podemos colocar paz como uma paz natural. Porque é o reino de Deus, não é natural. E o que o Senhor Jesus fala a respeito de paz? Abra a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler aqui o verso 49. Onde o Senhor Jesus diz, eu costumo dizer, é o tipo de versículo que as pessoas não gostam de ler, mas o Senhor me leva a ler, porque parece que é preciso, né? Lucas capítulo 12, a partir do verso 49, olha só o que ele fala. Irmão, isso aqui é Jesus falando, viu? Não é Hitler não, é Jesus falando. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho, porém, que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, digo a vocês, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 em uma família divididos uns contra os outros,
3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Esse é mais fácil, né? Sogra contra nora e nora contra sogra. Esse é mais fácil, o último. Olha aqui para mim, irmão. O que o Senhor Jesus está falando aqui, Ele não veio criar confusão. O que Ele veio trazer é: quem amar eles mais do que a mim é um problema. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus na adolescência, eu me converti de verdade. E eu não saía mais da igreja. E minha mãe é cristã, mulher de Deus. Inclusive, dia 20 de junho, ela vai vir aqui junto com a minha irmã, vocês vão conhecer. Mas eu não saía da igreja, irmão. E minha mãe às vezes ficava brava comigo. Imagina, adolescente. Que adolescente que a mãe não fica brava, né? E eu não saía da igreja. E a minha mãe falava: leva a sua cama para a igreja. E às vezes eu saía de casa 2 horas antes de começar o culto, porque quando eu ia com a minha mãe eu chegava atrasado. Eu nunca gostei de chegar atrasado. Então eu saía 2 horas mais cedo para ir a pé. Levava 2 horas para chegar na igreja a pé. Por quê, irmão? Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus fala: eu vim, você não pensa que eu vim trazer paz. Ele falou: vai ter confusão. Porque vai ter filhos que vão entregar a vida para Jesus e os pais vão odiar, principalmente quando é o primeiro da família. Vai ter mães, às vezes, que vão entregar a vida para Jesus e os filhos vão odiar. E vai ser um problema. Vai acabar a paz dentro de casa. Não sei quantos já foram primeiros a se converter na família. Vira ovelha negra. É uma decepção para a família. E tem muitos, infelizmente, que às vezes cedem a isso, deixam de estar na igreja para que haja paz em casa. Isso é um problema sério, porque você está dizendo para Jesus: Jesus, olha, fica na sua aí, é melhor eu ficar aqui na minha para não ter problema em casa. Tem esposas que preferem ter paz com o marido do que ter Jesus em primeiro na sua vida. Isso é sério. E elas colocam na conta da submissão. Mas não é isso que é submissão. Precisa estudar direito o que é submissão. Porque o apóstolo Pedro diz assim: antes devemos nos submeter a Deus do que aos homens. Mas isso é história para outra coisa, para casais. Mas aqui o Senhor Jesus ele fala que o tipo de paz que o Senhor Jesus veio trazer não é essa paz. Mas vamos ler o outro texto, depois a gente vai ver o que o Senhor Jesus veio trazer de paz. Romanos capítulo 12, versículo 17. O apóstolo Paulo escreveu, vai lá para Romanos 12, 17. Versículo 17 e 18 nós vamos ler. Romanos 12, 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, é importante você saber. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja: não paguem a ninguém o mal com o mal, apesar que às vezes dá vontade. Não faça isso, irmão. Tem pessoas às vezes que nos fazem mal e a vontade, calma, se segura. Ele diz assim: procurem agir corretamente diante de todos os homens. E se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. O apóstolo Paulo diz: se possível. Por que se possível? Porque tem gente que não quer viver em paz, irmão. Tem gente que quer viver atribulado. E é uma pena. Por isso que a gente faz o possível. E nós devemos fazer o possível. Fala para a pessoa que está do lado: você precisa fazer o possível para estar em paz com todos. Mas olha aqui para mim. Infelizmente nem sempre vai ser possível. O apóstolo Paulo, eu acho que ele era meio encrenqueiro. Porque ele brigou com Pedro, brigou com Barnabé e era invocado com Marcos ainda. Você pode ler aí. Ele ficava, olha. Porque é o se possível. Então não é esse tipo de paz. Agora vai lá para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Essa palavra que foi usada, paz, aqui, quando o Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo ele fala ali sobre que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz. Essa palavra paz que ele usa aqui em Romanos capítulo 5. Olha só o que diz o versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe que paz é essa que é a paz do reino de Deus? É a nossa paz com Deus. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por que paz com Deus? Sabe por que o ímpio tem medo de morrer? Inconscientemente, ele não tem paz com Deus, ele vai ter um problema. Então, por isso que ele tem medo de morrer. Ele não sabe, mas ele fica aquela coisa do medo de morrer, porque ele não está em paz com Deus. Só que quando nós, em Cristo Jesus, que fomos justificados pela fé,
nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo teve tanto esse entendimento, que ele escreveu isso, que ele diz assim, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para o cristão, o morrer é ser promovido, aleluia. Eu brinco, falo para os meus filhos, um dia eu ainda vou gravar um vídeo para passar no meu funeral. Sabe aqueles vídeos, se você está vendo esse vídeo, é porque eu morri. Você já teve vontade de fazer isso? Eu vou dizer assim, vocês podem tudo parar de chorar, exceto a minha esposa, chora mais um pouco, isso. Por quê, irmão? Porque para o verdadeiro cristão, ele está em paz com Deus, ele não tem problema com a morte. O verdadeiro cristão não pode ter problema com a morte, porque para ele é lucro. Quantos estão entendendo? Por isso, quando o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus é de paz, é a paz que nós temos com Deus. Antes nós estávamos com problema com Deus. Se nós não tivéssemos o Senhor Jesus, o dia que morrêssemos, ia ser julgado pelo Senhor, lançado no fogo do inferno. Mas hoje, através de Cristo Jesus, sendo justificados, como ele diz aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos viver em paz, ainda que a gente bata as botas hoje, a gente espera que não. Em paz, irmão. O viver é Cristo, e o morrer é lucro, sou promovido. Eu falo isso à minha esposa, falei, é lucro para você que vai, eu que fico aqui com os filhos aqui, para mim é problema, né? Eu falei, realmente é um problema. Mas eu falo, se eu morrer, não vai orar para eu ressuscitar, deixa eu quieto lá. O apóstolo Paulo, ele fala que o reino de Deus é paz, mas ele também fala que é justiça. Agora olha aqui, que quando nós temos a ideia dessa palavra justiça, a gente já pensa muita coisa, porque a nossa cabeça já está formatada com relação a isso. A palavra que foi usada nesse texto, ele diz assim, é a palavra dikaisune. E olha o significado dessa palavra. É o estado daquele que está como deveria ser. Retidão, a condição aceitável por Deus. Isso é ser justiça. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Por isso que você é bonito. Né? Só que o pecado nos destruiu. Sim ou não? O salário do pecado é a morte. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus e no reino de Deus, nós fomos feitos justos. O que é ser feito justo? O Senhor nos pegou e nos colocou de volta para o lugar que era de origem, para entrarmos no reino de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você em Jesus se torna uma pessoa justa. Olha só o que a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz assim, Romanos 3, 21. Agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa é a justiça do reino de Deus. Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Isso é poderoso, irmão. Significa que quando nós estamos em Cristo Jesus, cremos nele, entregamos a nossa vida para ele, recebemos a vida dele em nós, nós nos tornamos justos, justificados, e por nos tornarmos justificados, nós entramos no reino de Deus. Você crê nisso? Isso é poderoso. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que o reino de Deus é de paz, justiça e alegria. Só o Gabriel foi alegre agora. Vou falar de novo. Alegria. Irmão, você tem que ser uma pessoa alegre. Crente tem que ser alegre. Eu acordo meus filhos. Tem alguém aqui que acorda de mau humor? Vai orar, irmão. Aleluia. Isso, vai orar. Olha, eu fico indignado com gente que acorda de mau humor. E eu casei com uma que no início acordava de mau humor. Mas eu quebrei o pau no primeiro ano. Falei, eu não aceito não. Crente não pode acordar de mau humor não. Tem que ser, olha, de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Aleluia. E eu tento ensinar isso para meus filhos. Tem alguns que ainda acordam de mau humor.
Eu acordo e falo, bom dia. É o dia que o Senhor fez maravilhoso. Mais um dia que o Senhor nos deu para poder louvar. Porque tem que ser alegre, irmão. Acordar emburrado porque você já acordou. Deus já te deu o ar para respirar. Uma cama que você estava dormindo é só motivo de alegria. Aleluia. Alegria. Só que o apóstolo Paulo ele não fala só alegria. Ele diz alegria no... então não é uma alegria natural, irmão. Quando a gente fala de alegria no mundo aí fora, é o quê? É festa. Dá umas bebidinhas ali para ficar mais alegre. Maconha? Jesus amado. É festa, é bebedice, é estar com os amigos, é só alegria. O problema é quando o cara está sozinho em casa com a cabeça no travesseiro. A alegria, foi embora. Isso não é alegria de Deus não, irmão. Alegria no Espírito Santo, ainda que você esteja sozinho. Você vai estar alegre, porque o Espírito Santo está contigo, e a sua alegria é no Espírito Santo. A palavra de Deus diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Aí você fala, não, mas eu tenho uns problemas. Quantos aqui tem problema? Eu vou até levantar as mãos. Todos nós temos problema, irmão. Porque nós estamos num mundo caído. No mundo que a NASA fala que 4% da população é louca. Que eu brinco, né, que na igreja é um pouco mais. Tem problema, irmão, a gente vai ter problema. Mas olha, abra a sua Bíblia ali em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E depois desse versículo nós vamos orar. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, o apóstolo Tiago, ele diz assim, meus irmãos, Tiago 1, 2. Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é só motivo de alegria, é motivo de grande alegria. Oh meu Deus, aleluia. Verso 3, assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tiago está falando, olha, quando você estiver passando por provação, é motivo de muita alegria. Olha aqui para mim, porque é nessa hora é que a nossa fé é provada. Não é quando está tudo bem não, irmão. Porque tem gente, quando está tudo bem, aleluia, na hora da luta, acho que meu tempo aqui acabou. É na hora da luta então? É nessa hora que a fé verdadeira é provada, irmão. Se você for lá para João capítulo 6, o Senhor Jesus tinha muitos discípulos seguindo ele. Ele tinha acabado de multiplicar os pães, um monte de gente em cima dele. E Jesus olhou para aquilo. Ok. E Jesus começa a dar um sermão. Aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não é digno de mim. Jesus deu uma palavra dura. Palavra dura. Foi teste ali naquela hora, aprovação ali o teste. Foi tudo embora. Sabe quantos sobraram? 12. Jesus chega para os discípulos 12 e fala, e vocês não vão embora não? E é onde Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ei, ter fé quando está tudo bem é fácil, irmão, isso aí qualquer um faz. Agora na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do problema, a alegria foi embora. É nessa hora que a verdadeira fé é provada, meu irmão. Por isso que quando você estiver passando por luta, meu irmão, mesmo quando estiver passando por luta, tenha por motivo de grande alegria, porque é nessa hora que a verdadeira fé está sendo provada. Quantos estão entendendo? Amém? Fica de pé no seu lugar. Vou chamar aqui o pessoal do louvor. Aleluia. Eu queria que você, se você puder, segura na mão da pessoa do seu lado. Nós vamos orar nessa hora. Porque talvez você entrou aqui nessa manhã, e eu quero até enfatizar um pouco esse último ponto que nós falamos. E no seu coração, você não tem tido paz com Deus.
Como é que eu sei que eu não tenho paz com Deus? Você não consegue nem se voltar para Deus, você não consegue buscar Deus, você não consegue se voltar para Deus, porque você não está em paz com Deus e você sabe disso. Talvez você chegou aqui e você está sem alegria, por causa das situações da vida, por causa dos problemas da vida. Mas o Senhor deseja que nessa manhã o reino de Deus esteja dentro de nós. Porque o reino de Deus, é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Por isso eu queria que você, de mão dadas com a pessoa que está do seu lado, você pudesse orar por ela, para que nessa manhã, esse reino, que é o reino de Deus, se ela ainda não tem o reino de Deus dentro dela, que ela possa ter nessa hora, em nome de Jesus, entregando o coração e a vida para Jesus, para que a paz do Senhor possa entrar no coração dela, a vida do Senhor possa entrar no coração dela. Isso, feche os seus olhos, levante a sua voz, ore por quem está do seu lado. Nós queremos viver o reino de Deus, e o reino de Deus, ele é paz, alegria no Espírito Santo de Deus, justiça de Deus. Em Cristo somos feitos justos. Queremos viver o reino de Deus na nossa vida. Queremos viver o reino de Deus na nossa vida. Espírito Santo de Deus.